programa onde vamos falar daqueles diamantes, né? Diamantes brutos, ou alguns que inclusive já estão bem lapidados. Qual será a grande joia que vai roubar a cena de toda essa geração, hein? É isso que a gente tem que elencar aqui no episódio de hoje. Programa jovem. Como nós, ó. Como diria o personagem jovem do Chico Anísio, porque eu sou jovem, né? Então, O que é coisa de jovem? Já diria também o choque de cultura, né? O que é coisa de jovem? Mundo de Luca, Slackline. Eu acho que assim, a TNT, ela tá querendo achar algum outro jovem que possa rivalizar com Lamine Yamal nessa geração. Na verdade, tem que ser dito aqui. Aliás, antes da esse vinheta. programa é um programa que o 10 não é o grande debate, né? Não é. O resto do programa é que é o grande debate. Quem que a gente acha melhor ali nas notas 9, 8, 7. apesar dele ter deixado a desejar É verdade. Natal da Copa do Mundo. Dito isso, Né? campeão. Campeão. Que moleque também, né? Mas será que alguém vai dominar essa geração junto com ele? Vai roubar títulos dele, Acho protagonismo, que vai. bola de ouro, esse tipo de coisa, a caráter individual? É o que a gente vai debater aqui com todos os nomes da lista que o Pseudo montou. Eu já tô curioso pra ver. Então roda a vinheta e bora pro episódio de hoje. Muito bem, meus amigos, quem vai dominar a próxima geração? Próxima, vulgo atual já, né? Porque esses caras aí já estão em atividade. Nós estamos falando então... O amanhã já é hoje. Nós estamos falando então que a nossa análise é baseada em projeção. Não é o que o cara entregou até agora. Tem alguns jogadores ali que entregaram menos no profissional, talvez por serem mais novos, mas que a gente projeta que vão brigar por Que bola vai de ser ouro, grande, que vão brigar por grandes títulos, para ser referência dos seus times. Eu acho que isso acaba refletindo também na projeção, né? Se o cara já mostrou ali alguma coisa, isso pode ser um fator de desempate, um critério também pra gente avaliar. Mas é muito nisso aí que você falou. A gente vai projetar a carreira desses jovens miúdos. Qual que foi o recorte, Pseudo? Nascidos de 2004 pra cá, é isso? De 2004 pra cá. O que você tava fazendo em 2004, hein, ô VSR? Eu? É. Estava junto com o time Brasil ganhando várias medalhas de ouro na Olimpíada em 2004. Vários pratas, várias Várias medalhas de bronzes. ouro. prata, Ó, né? Campeão mundial de prata ele. não, Chuva de senhor. prata! Não, isso daí é 2000. Olha. Isso é 2000 que eu não vou nem, eu vou até evitar falar para não gerar problema. Em 2004, o maior número de ouros do Brasil numa mesma edição dos Jogos, eu estava lá. Em 2004, então, você tá dizendo que foi a chuva dourada. Não, foi a chuva dourada. Ó, eu fazia três modalidades. Eu cobria 3 modalidades: ginástica, vôlei de praia e vôlei de quadra. E vela. Fazia 4 modalidades. E vela. 2 ouros na vela, 1 ouro na praia, 1 ouro na quadra. Tá vendo? E ainda teve o ouro do Rodrigo Pessoa, que eu estava na medalha, como é que é? Entrega das medalhas. Na entrega de medalha, porque foi no Rio de Janeiro, porque ele recebeu a medalha Perfeitamente. depois, porque o cavalo estava lá. Então, Perfeitamente. eu presenciei 5 ouros Entendi. em 2004. E ainda tem canalhas maior- que ousam te chamar de pé frio. É. É brincadeira, isso, diria. mas é que tudo bem, eu tô tranquilo, sabe por quê? Porque o meu espírito está em Entendi. paz. É isso. 5 ouros, 45 pratas e 76 Tudo bem, bronzes. mas tá aí. Mas a gente Não, falta mas os medalha olímpica é fantástica. É diferente, né, do futebol, que É óbvio. a medalha ela tem outro peso. Exatamente, completamente tem outro diferente. peso. Vamos Inclusive começar? vimos na disputa de terceiro lugar Como não dessa tem Copa do referência Mundo, nenhuma, né? que é o famoso surubandê, né? Né? Mas tudo bem. Deixa os garotos brincar. Exatamente. Ó, começando com Andrei Santos. Acabou de trocar de clube, contratado pelo Manchester United. Será que no Manchester ele vai viver um pouquinho daquele cemitério de jogadores? Ou será que foi uma decisão correta pro Andrei, Cara, que já aparenta ter uma maturidade, né, de futebol muito grande? tem um ponto que pro Andrei, o Andrei chega pra substituir o Casemiro, né, basicamente. O Casemiro vai pra MLS. Aliás, já estreou fazendo gol contra, você viu? Pichotada na saída de bola Não, e ele depois tinha estreado termina no jogo fazendo anterior. gol. Não, mas foi o segundo jogo, se não me engano, Segundo jogo. ele faz Ele gol perde contra. a bola e depois faz Faz o o gol gol contra. O Andrei chega em teoria pra substituí-lo. Ele poderia ter ido pra Copa, teve a questão de não ter ido bem no amistoso contra a França e tudo mais. Enfim, perdeu a vaga pro Danilo ali na reta final. O André é um volante que eu gosto bastante, assim, pra nova geração. Eu já gostava, não é porque não foi pra Copa do Mundo que eu acho que vai deixar a desejar, mas
É um jogador que tem capacidade para ser o primeiro volante, tem capacidade para ser o segundo volante também, se houver necessidade. É um jogador, para mim, de capacidade de chegada para finalização na área, construção também. Acho que não vejo ele sendo o dominante da geração. Quando a gente olha, principalmente, até a questão da posição pode acabar influenciando aqui. Mas não vejo ele sendo como o grande dominante da geração, mas um dos bons volantes que a gente pode ter no cenário para a geração. Então eu não colocaria da 5 para cima por isso, mas acho que pode ser um bom volante para a geração. Não dá para cravar que será titular de seleção brasileira. É uma geração que a gente já tem o Bruno Guimarães pro Brasil, né? Aí olhando para a Copa do Mundo. Você tem Bruno Guimarães já consolidado, você deve ter João Gomes brigando por essa vaga. O João Gomes foi agora pro Aston Villa. Você tem que ver se o Beraldo... Aliás, semana que vem, Aston Villa em campo contra o Paris Saint-Germain, abrindo os trabalhos do futebol internacional com a Supercopa da UEFA. Primeira taça. Você tem que ver se o... É aqui na TNT. Talvez até com o Beraldo jogando, tem que ver se o Beraldo vai virar volante de vez com o time do PSG. Enfim, é um bom nome pra geração. Aqui todo mundo é bom, né? Da lista de hoje. Eu colocaria nota 4, nota 5, porque eu vejo jogadores para dominar, de fato, brigar por premiações eu acho acima que esse lance da posição é um fator mesmo, né? Mas ele é um cara box-to-box, né? É um volante moderno aí, o Andrei. Eu gosto muito, acho que, de fato, acho que ele se desvalorizou muito nessa reta final, né? Ou nessa fase agora, nesse primeiro semestre do ano, né? Ele se valorizou com ele fazendo uma outra atuação ruim, com a fase péssima do Chelsea. E agora, para mim, acho que ele sobe um degrau, porque o Chelsea não vai jogar Champions, né? E o United vai. Vocês acharam uma boa decisão ele ir pro United? Eu acho que o Chelsea, a gente tinha a sensação que o Chelsea estava mais arrumado do que o United e que se perdeu na temporada, né? O United com o Carrick se arrumou de uma maneira muito interessante e o Chelsea, agora vamos ver na administração do Xabi Alonso, mas o Chelsea ficou uma bagunça absurda. Eu não vejo nem só por causa disso, eu vejo por possibilidade de jogar. Porque o Chelsea ainda vai ter Caicedo, ainda vai ter o Enzo, e o Reece James em vários momentos joga por ali. No United... E no Chelsea ele ainda perdeu espaço pro Lavia, que se machuca, e depois pro Exugo ainda. Perdeu espaço. E no Manchester United, beleza, chega o Tielemans junto com ele, mas a tendência é que haja espaço ali pra jogar Vamos ver mais. como é que vai ficar esse United do Carrick jogando mais competições, né? Era um time que só disputava a Premier League na temporada passada. Caiu cedo nas Copas. E o Andrei, quando ele volta ao Chelsea, com o Rossinior assumindo, esperava-se muito, porque com o Rossinior no Strasbourg, ele era o principal jogador do time, né? Seleção do Campeonato Francês. Acabou que a competição ali pela posição e o próprio trabalho do Rossinior também não evoluiu, né? Acredito que você vai ter ali Andrei, Tielemans, Ugarte, Mainu, uma galera para essas duas posições, provavelmente, de meio de campo. No início talvez deve ser Andrei, Mainu e Tielemans para duas vagas. É o Tielemans que chega para ser titular, né? Então seria Mainu e Andrei para uma vaga. Jogando mais jogos, né, mais competições, pode ser que esse rodízio aconteça de maneira mais ampla. Vai estar aqui no YouTube da TNT Esporte na Champions. É verdade. Como é bom o retorno do United nesta temporada. Já se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Tem jogo da Champions no YouTube da exclusivos aqui no YouTube. Passei hoje na mesa de quem manda, passou ali na transmissão como é que vai ser. Fui informado como é que vai ser a transmissão. Tá bonito, né? Porque como eu era coordenador de transmissões, eu tenho a parceria com a rapaziada ali, né? Você tem essa abertura, Ó a saudade batendo ali. Parceria com a rapaziada. Vou te falar, tá bonito. Tá bonito, né? Tá bonito demais, mano. Vou te falar que eu tive um spoiler também, fiquei impressionado, vai ficar bem legal. Diria que chocante. É 4 ou 5 pro Andrei? Eu fui nota 4, vou escolher uma. Pra mim, nota 4. Compra esse 4 aí, ô Vess? Nota 4, então, para Andrei Santos, novo volante do Manchester United. Já tá jogando os amistosos, inclusive. Tomara que dê tudo certo pra ele. O próximo é o Antônio Nussa. Não confunda, não é o Antônio Nunes. Toma, ele tá passo. Ele é encarado como o Neymar norueguês, né? É o apelido dele, o Neymar norueguês. Verdade. Muito pela imprevisibilidade, é um cara de dribles diferentes. Fez uma Copa legal com a Noruega e o Nussa. Meteu um golaço, né? Contra a Costa do Marfim. Fez uma boa temporada pelo Leipzig também, né? Em teoria, a gente tá gravando isso aqui, tem quase um mês de janela aberta ainda pra frente. Em teoria vai ficar no Leipzig.
para essa temporada. É bom jogador, mas eu não sei se eu consigo olhar para ele hoje e falar, cara, esse cara vai dominar a próxima geração. Vai ser um cara de briga por premiação. Acho que vai ser um bom jogador que tende a ir para um grande clube, brigar por títulos. Mas, por exemplo, o Andrei já está num grande clube, inclusive no segundo grande clube da carreira dele. Então, para mim, o Nussa é menos que o Andrei. Não sei a opinião dos amigos, assim, mas para mim seria 3, 2. Eu acho que ainda falta ele um pouco de consistência, né? Acho que ele mostra ali uma capacidade grande de 1 contra 1, mas quero ver ele fazer mais coisas. Quero ver ele buscar um jogo mais de associação. Então, assim, acho que ele tem um potencial muito grande, mas acho que vejo o Andrei com mais chance de dominar as funções do que ele faz do que o Nusa para fazer. Até porque ponta, driblador que bate em gol, a gente tem muitos aí nessa lista, né, por exemplo. E acho que o Nusa talvez até aqui seja o que me mostrou menos ferramentas, né? Tem 21 anos o Nussa, temporada passada, contando Leipzig e seleção norueguesa, 9 gols e 7 assistências em 50 jogos pro Nussa. É um cara que vai bem com as duas pernas, né? Driblador e tal. Nota pra ele? Não, bom jogador. Muito bom jogador. Na verdade, muito bom jogador. Pra mim, eu não sei o que tá vindo aí, eu acho que segura pra 0. Do que vem de cabeça, eu não lembro a lista exata. Pode ser, pode ser. Eu acho que por enquanto segura pra 0. Acho que Segura é o o nosso jogador Nussa aí, com menos potencial, pelo menos dos que eu vi até agora. E já tem os 21, né? E o Arda Güler, senhores? Chegamos ao primeiro jogador de Real Madrid aqui, já com uma taxa de amostragem aí em campo. O que vocês acham do Arda? Assim, se a gente for levar em consideração, a Copa foi menos do que a gente imaginava, né? Toda Mas a a seleção toda, Nossa, foi decepcionante, né? A seleção turca foi decepcionante. bem decepcionante. Eu acho que o Arda Güler já mostrou, ele mostrou uma montanha-russa muito grande, né? Em alguns momentos ele jogou um futebol assim que a gente fala, caramba, vai ser titular, jogando com desenvoltura no meio, cabeça erguida, aparecendo para jogar, falando assim, putz, acharam o substituto do Toni Kroos. Em outras ele completamente apagado, sem conseguir, então acho que ele é de uma irregularidade muito grande até aqui. Mas o que ele mostrou ser um cara que bate na bola como poucos, um cara que enxerga a coisa à frente. Então, assim, acho que até aqui ele já fez coisas grandes, falta, e que talvez seja o normal da idade, natural da idade, falta um pouquinho de consistência, de mostrar isso por mais tempo. Talvez possa ser na mão do Mourinho aí. Eu vejo até aqui, dentro do alto nível, considerando que ele já fez coisas dentro de um Real Madrid, eu acho que ele fez um pouco mais do que o Andrei. Eu iria por uma nota 5 ou 6 aí pro Arda Güler. Tô bem tranquilo de colocar ele à frente do Andrei. O Arda Güler tem uma questão pra mim com relação ao Real Madrid, que ele jogou em posições diferentes também, né? Em algum momento foi utilizado como ponta direita, em algum momento foi utilizado por dentro, naquele esquema que tinha o Valverde pela direita, em algum momento foi o time que o Arbeloa tentou encaixar ali, e acho que isso pode ter impactado aonde o Arda Güler vai jogar nesse time. E pode ter impactado um pouco do desenvolvimento dele nesse início de Real Madrid, mas tô bem tranquilo, jogou muito bem até onde teve oportunidades, um cara, pra mim, tecnicamente muito bom, batida na bola, tem um gol de falta contra o Bayern de Munique, Eu ia falar isso, bola parada dele é muito forte, a bola né? parada é boa. Acredito que o Arda Güler será jogador grande da geração. Acredito que será grande, assim. Poderia ser uma nota 6 ou... 6, pode ser. 6 ou 7, porque... Mas, por exemplo, eu não consigo ver o Arda Güler nesse momento do que a gente vê, tipo, brigando por premiação. Sim, o cara que vai brigar por bola de ouro, pode ser que ele se desenvolva e vá para esse lugar. Mas eu acho que vai ser um ótimo jogador da geração. O Arda Güler tem uma curiosidade que ele, desde criancinha, foi estimulado pelo pai a ser canhoto, né? O pai dele amarrava bexigas, balões na perna esquerda dele para ir fortificando ali e ele sempre tornando a perna esquerda mais forte, né? Tanto é que ele é um canhoto e é um cara que, é isso que o VS falou agora há pouco, ele tem uma visão de jogo, uma inteligência, né? O curto muito espaço ali, a condução dele no curto espaço ele é bem técnico, assim. Nota pra ele, vocês falaram aí 5, 6... Pode ser 6. Acho que pode ser 6, bem refinado, né, o Arda Güler. Agora, chegamos a Désiré Doué. é o 9 mais 9 de todos até aqui, né? É isso que eu ia falar. Se não for 9... Então, a questão do Doué é que tem alguns momentos que parece que ele tá no fantástico mundo de Doué, né? Parece que quando ele tá ligado,
Quando ele tá ligado, você só para ele na porrada. Quando ele tá desligado, parece que ele é -1. Tanto é que na Copa do Mundo ele brigou com a vaga com o Barcola, que eu acho que é um jogador muito, assim, do ponto de vista da genialidade, do ponto de vista do refino, da qualidade, do diferente, eu acho que tem uma distância grande. Eu acho o Doué bem mais qualificado do que o Barcola. E tanto no PSG quanto na seleção, vira e mexe, ele perde minutos para o Barcola. Porque tem alguns momentos que parece que o Doué tá... Parece que ele tá em campo, parece que ele tá pensando em outra coisa. Mas quando ele tá ligado, quando ele tá, ele faz. O jogo contra o Paraguai, o jogo tava completamente escamado, ele pegou, resolveu. Uma folha de papel, ele não sei o que, drible, sofreu pênalti. Então, assim, acho que é um jogador absurdo. O cara já com 18 anos de idade, já foi melhor de uma final de Champions League, que ele acabou com o jogo. Né? Então, assim, acho que é o... Ele só não segura para 10 porque para mim não tem briga para 10 hoje, mas ele é 9 com certeza aí, porque acho que é um jogador, até pela personalidade, é uma personalidade de um cara diferente. E que às vezes tu olha e fala assim, pô, não é possível que esse cara não tá sentindo o jogo. Tá jogando uma semifinal de Champions, uma final de Champions como se estivesse jogando intercolegial, pô. Então, assim... Eu só tenho um ponto, eu concordo, realmente às vezes ele dá umas desligadas, mas na seleção francesa tem uma dinâmica que é muito diferente da do PSG, né? Na seleção francesa você tem o Mbappé como centroavante. Na seleção francesa, o falso 9, que é o Dembélé, ele vem pra direita, né? Ele, na realidade, ele é o 10, começa como 10, depois ele vem pra direita, porque você tem que encaixar ali o Olise e o próprio Mbappé. Então, acho que essa dinâmica favorece, em vários momentos, mais o jogo do Barcola do que o jogo do Doué. Mas que não dá pra passar pano pros momentos que o Doué se desconecta do jogo. Mas você pega, por exemplo, a semifinal contra o Bayern de Munique, o jogo da Allianz Arena é uma brincadeira o que o Doué joga. Assim, o que ele arrasta de bola, o que ele dribla, o que ele finaliza, a capacidade que ele tem de leitura de jogo. E é isso, né? A final da Champions dele já é linda, a primeira, né? No jogo contra a Inter de Milão. E eu vejo ele com uma capacidade de influenciar no jogo em várias posições do campo. Exatamente. Quando não tinha o Kvaratskhelia, era ele o ponta esquerda. Veio o Kvaratskhelia, ele vem pra direita e consegue influenciar no jogo nessa movimentação inteira. O Dembélé vira, quando tem que tirar o Dembélé dali, ou o Dembélé tá machucado, ele faz a função de por dentro. Então esse é um ponto... É um jogador de uma personalidade rara. Por isso que eu acho que ele vai dominar, ou vai fazer parte dos que dominam a geração. Porque se ele sair do PSG, se o Real Madrid quiser contratar ele um dia, ele vai poder jogar em qualquer posição do ataque. Se o Arsenal quiser, se o próprio PSG, se ele terminar a vida dele no PSG, ele vai... Não, se ele terminar a carreira dele no PSG, ele vai poder jogar em várias funções dentro desse PSG e ser impactante. Por isso que eu acho que esse 9 é automático, né, pro Doué. Eu acho que ele tem um pouco dessa negligência mesmo, às vezes, em alguns jogos. Talvez negligência nem seja a palavra certa, a displicência, né? Porque muitas vezes ele age ali do jogo com certa indiferença e tal. E a gente sabe a capacidade que ele tem, né? Não fosse isso, ele poderia ser até maior do que ele já é, ainda muito jovem. Duas curiosidades do Doué, ele usa a camisa 14 em homenagem ao Blaise Matuidi, né, que é o grande ídolo dele, também francês. Matuidi, e ele também quase... PSG. Também PSG. Quase desistiu do futebol aos 11 anos de idade, porque ainda na base do Rennes, um treinador botava ele para ser zagueiro. E aí ele estava muito desgostoso do futebol, pô, não é isso que eu quero e tal. O pai dele insistiu. E aí ele se reencontrou depois novamente sendo atacante e virou o que já é o Désiré Doué. E tem o irmão dele, né? O Galagoué, né? O Galagoué, que meteu gol na França no amistoso. Foi, pré-Copa, né? Foi joga o último jogo antes da Copa, né? Lateral direito. Ó, o próximo aí... Tá todo mundo tretando, inclusive os principais insiders e jornalistas de transferências do mundo, porque um tá falando uma coisa, outro tá falando outra, vai pro Real Madrid, não vai, o problema são os empresários, não não foi pra pré-temporada do Leipzig, o que significa que ele já tá a caminho do Real Madrid, mas o Real Madrid também tem cuidados pra dizer que ele já tá fechado ou não. Estamos falando de Diomandé, meus queridos. E aí? 19 anos. Parece ter um potencial absurdo. Acho que na Copa fez uma Copa muito boa para um jogador nessa idade, estreando e tudo. Mas acho que a gente precisa de ver mais, né? Ainda precisa ver mais dele. Inclusive quando Até nesse nível de enfrentamento maior, exatamente, né? Dele ir para o Real Madrid nessa janela.
sei lá, Liverpool, que era o time que se falava antes. Tem como vantagem que ele joga com a mesma desenvoltura dos dois lados, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Pode ser um cara que talvez a chegada dele possa interferir ali no destino, no futuro do Vinícius, para ver até quanto o Real pode esticar a corda. Mas hoje a gente falar dele como um cara pronto para substituir o Vinícius, eu acho que a gente não tem elementos para colocar isso, né? Hoje o Vinícius é um jogador top mundial e o Diomandé é um prospecto, É que a ascensão dele é muito meteórica, mas é uma ascensão muito... Do Leganês pro Leipzig, do Leipzig agora sendo o mais cobiçado dessa janela. Né? Desde o projeto lá nos Estados Unidos, né? Porque ele sai da Costa do Marfim para ir para os Estados Unidos para o projeto. Aliás, o texto dele lá no The Players Tribune né? Para a irmã dele é sacanagem. É bem meteórico, né? E aí tá essa briga, né? Porque estavam dizendo que ele estava certo com o PSG, aí o Real atravessou, aí agora ele tá certo pelo Real, mas não anuncia. Aí o pessoal, não, tá certo, mas o PSG oficialmente se retira da negociação, o PSG né? sai faz uma nota dizendo, com esses valores aí e tal. E principalmente pela forma, o PSG deu uma espetada no Real, dizendo que o Real não foi muito certo na hora da negociação, enfim. Aí todo mundo dizendo que tá certo com o Real, mas não anuncia. Mas eu acho que a gente precisa ver mais dele. Eu acho que o potencial é muito grande, mas eu acho que a gente precisa ver mais dele. Eu vi gente tratando assim, beleza, vai contratar o Diomandé, pode liberar o Vinícius. Eu acho uma maluquice a gente tratar isso muito nesse cedo, sistema. né? Porque é muito cedo, a gente não tem... A gente pode ser que ele vire 5 vezes seguida ganhar a bola de ouro. Mas hoje a gente não tem esses elementos nesse nível para ver isso. Né? Até porque a temporada do Leipzig é uma temporada de 36 jogos que ele fez. Não é uma temporada de 60 jogos na temporada. 36, a gente tem uma observação. Eu acredito que de profissional a gente não tem uma observação de 80 jogos do Diomandé. Porque a primeira temporada dele no Leganês tem 10 jogos e a segunda temporada tem 36. Mas por que será que o mercado tá vendo essa joia tão sinistra nele, né? Porque eu acho que tem um poder... Acho que essa é a questão, assim, né? Eu acho que tem um poder, de fato, da observação, daquela coisa do lúdico, né? Da coragem também, porque você percebe um jogador que ele não tem medo. Com 50 jogos de profissional por clubes, ele chega numa Copa do Mundo, ele não tem medo de ninguém. Ele atropela todo mundo, ele vai mostrando muita coisa ali. E também tem a questão da ambidestria, que é um fator raro, né? No futebol. Pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda. Ele é um cara meio alegórico, assim, né? Você olha pra ele e você vê que tem uma parada diferente. O futebol é um futebol cada vez mais curto em espaço. E o Diomandé claramente é um cara que abre cadeado, que abre espaço. E isso no futebol tem preço, né? Tem um valor alto. Então, eu acredito que vá pra esse caminho também. Mas, por exemplo, a gente observou muito mais o Arda Güler do que ele. O Diomandé é mais lúdico, ele te chama mais atenção, mas o Arda Güler, a gente observou muito mais do Arda Güler do que do Diomandé. É uma temporada de 15 gols, 11 assistências, estou vendo aqui. E tem um ponto também que ele tem 1,80 m, né? Um cara alto, é bom também nas disputas aéreas. Então ele tem uma força física maior do que normalmente um ponta de 19 anos, que geralmente ainda está ainda mais franzino e tudo. Então é um talento, é um jogador com uma capacidade absurda. Agora, eu não sei se a gente já tem elementos para dizer que ele vai dominar, né? Eu acho que é a pergunta do programa de hoje, né? Aquele lance do Leipzig ser um ótimo formador e vendedor nas últimas temporadas, isso meio que superfaturar o cara também. O grupo Red Bull tem trabalhado bem com jovens, né? Tem tanto na prospecção, na identificação, quanto no desenvolvimento enquanto os caras ainda estão lá, né? A gente tem muita gente que se desenvolveu no grupo do Red Bull. Nessa revenda, né? Ultimamente Potiesco. Seja no Salzburg, o Haaland, né? Seja no Salzburg, seja no Salzburg, seja no Leipzig, até o próprio Red Bull Bragantino. Minamino, que foi pro Liverpool, Soboslai também veio de lá. Soboslai, exatamente. O Guivardiol antes. Guivardiol, total. Lá atrás, Timo Werner. Daniel saiu do Dinamo de Zagreb pro Leipzig. Timo Werner foi o primeirão, né? Que ajudou nas conquistas. Bem lembrado. Nota aí pro Diomandé. Pra mim, ele tá atrás do Arda Güler, tá? Eu entendo que o hype da Copa do Mundo... Aliás, o Real Madrid, pela terceira vez, ele olha pra Copa do Mundo, né? Rames Rodrigues, quer dizer, Ozil, 2010, Rames Rodrigues, 2014, e agora o Diomandé, não sabemos se vai fechar de fato, mas parece que sim. Pra mim, o Arda Güler tá à frente Hoje dele. O hype do Diomandé é maior do que o do Arda Güler.
mas a observação do Arda Güler é maior. Sim. Pra você botar um dinheiro, pra você botar um... É aquilo que a gente falou no início do programa, né? Tipo, o que o cara já mostrou também vai jogar a favor dele, né? Se quiser subir o Arda Güler e o Joe Mandel uma nota, pode ser também. 7,6 aí. Pode ser. Vamos assim por enquanto. Qualquer coisa a gente mexe depois. Chegamos ao primeiro... Ah, não, ia falar primeiro brasileiro, mas já tem o Andrei ali, né? Endrick é o próximo da lista, mais um jogador de Real Madrid. E sabe-se lá se ele vai ficar no Real Madrid nessa temporada. Tava rolando um papo de Roma, né? Fazendo no dia que a gente tá gravando, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, que é hoje mesmo, na segunda-feira, tá fresquinho, é quase ao vivo esse programa. Tava falando da chance dele ir pra Roma, né? Apesar de ter feito o gol contra a Fiorentina no amistoso. Tem que ver como é que vai ficar, até porque tem muito atacante no Real. Eu acho que o potencial dele é absurdo. Acho que os saltos que ele deu no Palmeiras, acho que credenciaram ele para ter um potencial que a gente tem muito para ver. Acho que algumas oportunidades no Real ele poderia ter aproveitado melhor. Acho que as do Lyon ele aproveitou bem na maioria do tempo. E acho que na Copa ele deixou um pouquinho a desejar, né? Acho que aquele jogo lá contra a Noruega, ele perde um gol que normalmente a gente espera que um jogador com potencial dele faça. E depois uma entrega bem abaixo no quesito marcação. E isso ficou muito claro porque ele não substituiu o Ryan na troca, mas ele substituiu o Ryan na função. E isso ficou muito claro, né? O nível de marcação que o Ryan estava fazendo, de leitura, de contribuir com o jogo que o Ryan estava fazendo naquele jogo e depois com o Endrick fez. Então, depois que o Neymar entra, ele tem que ir para do Ryan. Ele vai para Neymar e Danilo lugar do Ele vai para o lugar do Ryan na ponta e não à toa a Noruega cresceu naquele lado. Os dois gols saem dali, Os gols saem ali, o Danilo já estava desgastado, é verdade. E também acho que o Endrick... Então, assim, acho que o potencial está ali, mas acho que ele que foi tão bom em saltar degraus, eu acho que agora ele está demorando para dar esse salto nesse degrau aí que está, acho que freando um pouquinho a nossa percepção do que o Endrick vai fazer. Mas assim, impactante o que ele faz no Lyon, né? Porque, pra mim, óbvio, né? O Palmeiras está muito na nossa cabeça. Mas quando você pega um moleque com a idade que ele tem, chega para jogar 6 meses no Lyon e faz 15 participações em gols em 21 jogos, sem adaptação. Não existe adaptação, né? O Endrick chega no Lyon e é automático. Inclusive, isso era o objetivo, né? De você ir para um clube que já fosse aproveitar ele de cara. Então, ele sabia que ele tinha que cortar etapas para poder convencer o Ancelotti. Convencer o Ancelotti de que ele podia ir para a Copa. O Lyon volta a Champions, né? O Lyon vai para pré, né? O Lyon volta a Champions nessa temporada. Entra na terceira fase. Ele tá no caminho dos campeões, ele joga direto os playoffs, né? Não, ele entra na terceira... Eu acho que é playoff direto, não? Eu acho que ele é playoff direto. Eu tô com o negócio aberto aqui. Então é isso. Então joga uma antes do playoff, né? Terceira eliminatória, que já é a próxima agora, né? Que é a próxima. A gente começa a transmitir a partir dos playoffs, mas ele joga mais uma antes. Mas enfim, traz o Lyon de volta. Lyon pega o Sparta Praga. Pra mim é bem impactante, na terceira rodada eliminatória. O que o Endrick faz no Lyon ali. Só que eu acho que tem um ponto pro Endrick, que é... Depois, se passar do Sparta Praga, pega Fenerbahçe ou Sturm Graz. É isso? Isso. Eu acho que é isso, 4, sim. Não. Esses aí já estão direto. Isso que você falou. Agora não sei se o cruzamento é esse. Não, é isso mesmo, 3 e 4. Se o Lyon passar do Sparta Praga, pega Fenerbahçe ou Sturm Graz. Quem passar. O grande ponto do Endrick, pra mim, é a posição do campo. Porque ele, como centroavante, ele não é um centroavante que, às vezes, muitos treinadores bancam. É um centroavante baixo. Ele, na estatura. Às vezes, os treinadores, eles querem ter caras mais altos para brigar pela bola aérea, para segurar. E ele também... Por exemplo, ele é mais baixo que o Mbappé. E ele também não é o Mbappé. Esse também é um outro... Pro centroavante ser topo de linha nessa posição, sendo mais baixo, ele vai ter que entregar a cada 2 finalizações um gol. E ele ainda não está pronto para esse nível. E como ponta direita, no Lyon ele entregou, mas também sendo criticado pelo treinador, o Paulo Fonseca, né? Reclamava dele na marcação pelo lado direito. Então eu acredito que isso pode impactar a minutagem que o Endrick vai ter no Real Madrid. Assim, eu não vejo o Mourinho entregando uma minutagem altíssima pro Endrick, apesar dele ter feito gol no amistoso agora contra a Fiorentina. E se ele sair,
ele vai ter que se provar nesse novo lugar. Talvez ter que tomar uma decisão de sair em definitivo, tipo o Odegaard saiu em definitivo. E aí ter que construir por fora. É grande, é ótimo prospecto, grande prospecto, mas eu não consigo ter a confiança nele de que ele vai entregar, assim, vai dominar a geração. Hoje eu não consigo olhar pro Endrick e falar, cara, esse também. cara vai dominar a geração. Pouco tempo atrás a gente achava, acho que no primeiro momento a gente achou que poderia acontecer. Hoje os saltos não foram dados. Eu acho que é mais difícil a gente perceber isso nele agora. Você olha pro Arda Güler, você fala assim, o Arda Güler vai jogar. O Arda Güler, ele vai ter posição no campo para ele se adaptar e ele vai jogar. No Real Madrid, né? E já que a gente tá falando do mesmo clube, eu não consigo ver isso pro Endrick nesse primeiro momento. Tudo bem que a competição é muito maior, né? Você tem o Mbappé na posição dele, mas... Só joga um, né? Talvez o melhor esquema para ele fosse ele ser um segundo atacante, né? Você jogar com um centroavante com mais capacidade... Com dupla, né? Com uma dupla de ataque, com um centroavante com mais presença de área, alguém talvez com mais físico, e ele ser o cara de uma movimentação um pouco maior, mas também não pode ser o ponta que volte marcando. Seria o cara ali para fazer uma dupla de ataque, né, talvez. Ele vai ter que se... Eu acho que o melhor lugar para ele é virar um ponto direito, tá? Minha visão. Tem gente que não gosta. Porra, deixar o Endrick longe do gol, etc. Mas como centroavante, com o tamanho que o Endrick tem, eu não acho que a maioria dos técnicos vai apostar nele. E eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Eu só acho que é o que a gente observa. Então, por isso que eu acho que hoje... 1,73m, o Endrick é menor que eu, cara. Eu acho que hoje, para ele, o ideal é ele jogar num time que jogue com dupla de ataque. Mas no topo da cadeia alimentar, quem são esses times? Quem é esse time? Você pode achar outros, mas no topo... Ou 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? Então, talvez no 4-2-3-1, ele jogando por trás do atacante. A Inter é um time que pode jogar nesse sentido aí, né? A Inter pode ser. Talvez no 4-2-3-1 ele jogar por dentro ali, aí na hora, no momento defensivo... 10 segundo atacante, né? No momento defensivo marcar no 4-4-2, que aí tem muito time que marca, né? A própria seleção brasileira defendia no 4-4-2, uma linha de 4, uma linha de 4 e 2. Talvez ali funcione. Mas é realmente... Porque também ser ponta num 4-3-3, eu não sei se é muita característica dele, né? Você percebe como vai ficando difícil encaixar. Pro futebol moderno, ele é muito bom. Ele é iluminado, mas pro futebol moderno ele vai ter que fazer adaptações pro jogo dele. Só para dar a informação correta aqui, o Lyon pega o Sparta Praga e aí passando, esse primeiro jogo é amanhã, enfrenta quem passar de Estrela Vermelha e Apoel Beersheva, de Israel. Não, esses daí são de campeões. Então, mas aí é o próximo playoff, entendeu? Não, é que ele tá no League Path, que é o caminho dos campeões. Ele pega o Sparta Praga. E aí ele pega o vencedor do jogo 6. Não. O vencedor do jogo 4. Não, o vencedor do jogo 6 é o caminho dos campeões. Ele pega embaixo. Ele pega o League Path. É o do jogo 3, jogo então. 3. É Fenerbahçe e Sturm Graz. É verdade. Que o Sturm Graz ganhou do... Isso. Eu vi esse jogo. Ganhou do Hearts, da Escócia. Isso, goleou. Foi 4-0 no primeiro e depois... Eu não vejo muito motivo pra gente, por exemplo, colocar... Pelo que a gente observou de agora. Profissionalmente falando, a gente tem o Endrick do Palmeiras. Mas na Europa, é basicamente a mesma coisa que a gente viu do Diomandé. Né? É basicamente a mesma coisa com o Diomandé, talvez, quando você olha pro campo, tá, cara, o Diomandé pode jogar em mais posições que o Endrick. Pode ser. A gente estava aqui especulando aonde o Endrick, e aí pode ser pela perspectiva de que o Diomandé tá num viés de alta e o Endrick num viés de estagnação, né? Ou querendo achar o seu, querendo achar o seu caminho. O Endrick tem muito potencial, mas eu acho que isso pode ter um impacto muito grande para a carreira dele. É por aí mesmo. E o Estevão? Chegamos a mais um brasileiro. O Estevão que chegou com um impacto, né, no Chelsea, com titularidade, sendo importante para o time logo de cara. Ainda muito jovem, quando a galera nem imaginava que ele fosse fazer isso, né? Logo na sua primeira temporada. O que vocês acham do Estevão? O Estevão tem a dificuldade da avaliação porque a temporada dele terminou com uma lesão. Esse é um problema. Que acho que vale gerar uma pulga atrás da orelha. Tem muita lesão até agora, né? Tudo bem, mas é que... É uma temporada de muitas lesões. O ponto aí eu acho que o nível de influência no jogo que ele mostrou logo que ele chegou, para um jogador tão jovem, para um jogador com poucos jogos como profissional, eu acho que é uma coisa bem impactante para mim. Ele virou titular do Chelsea, ele virou um cara que o Chelsea
em vários jogos que a gente mostrou de Champions aqui, todo mundo, jogador experiente, jogador cascudo, procurando ele. Ele virou o cara principal da seleção brasileira. Se ele não machuca, ele chegaria na Copa do Mundo como... não em termos de cartaz mundial, é lógico que era o Vinícius, né? Se você fosse fazer um jogador para botar num cartaz para promover a Copa, seria o Vinícius. Mas na cabeça do Ancelotti, o jogador mais importante do trabalho até aquele momento era o Estevão. Era o Estevão. Então, assim, isso eu acho que é uma projeção, já que a gente está projetando dominar, eu acho que esse jogador ele tem qualidade para pensar em dominar. Postura, né? Isso é muito importante pra quando mim, você fala de um Para mim, jogo. até aqui, só fica abaixo do Doué. Aí fica na dúvida se vai na 7 ou vai na 8. Eu acho que eu iria na 7, porque ele só tem um ano que, na verdade, virou meio ano, né? Porque ele se machuca logo no comecinho de fevereiro, né? Então, assim, acabou virando meio ano. Então, eu só levanto essa possibilidade. A curto prazo, vai depender muito de como o Xabi Alonso vai montar esse Chelsea também, né? Porque se o Xabi Alonso vier no 4-3-2-1, ele vai fazer Morgan Rogers, Palmer e João Pedro. O Estevão vai jogar onde ali? De ala? Vai mudar muito a maneira dele de jogar, né? No 3-4? 3-4-2-1? 3-4-2-1. 3-4-2-1. Se ele jogar no 4-2-3-1, que é como ele jogou agora nos amistosos, aí beleza. Aí vai ter o espaço do Estevão ali. Exatamente. Se ele jogar no 3-4-2-1... Que ele usava muito no Real Madrid, e no Leverkusen principalmente... Aí o Estevão pode perder espaço, pode entendeu? A chegada do Morgan Rogers, ela pode ter um impacto para a minutagem do Estevão relevante, assim. Mas aí eu acho assim, pelo que ele mostrou de qualidade, de personalidade, eu acho que ele pode botar o Rogers no banco. Não, pode. Mas são 20 jogos perdidos nessa temporada com lesões musculares, né? Exatamente. Sendo que uma lesão muscular é uma lesão de 80% de ruptura da coxa. É uma lesão que o músculo descolou. É uma lesão pesada, cara. É uma lesão que gera dúvidas, né? A gente tem que ver o quanto que ele vai aguentar a temporada inteira. Por isso que eu não colocaria na 8 pra cima, não. Pra mim pode ser nota 7. Essa questão da postura, pra mim, é muito relevante. E já que a gente tá falando de lesão, o próximo, pra mim... puxa, Gavi. É um jogador que foi alterada a capacidade técnica do Gavi. Não técnica, a capacidade competitiva do Gavi. Cara, você olha pro Gavi, aliás, a estreia na Copa do Mundo da Espanha contra Cabo Verde e os jogos, né, que a gente viu do Gavi na temporada, a mobilidade dele foi alterada, cara. Prejudicada. Totalmente prejudicada, assim. É um jogador que quando a gente... o coração, a competitividade não sumiu, né? O Gavi é um jogador de muita competitividade, muito coração, muita capacidade de competir. Mas aquela mobilidade que a gente viu, inclusive, para a Copa do Mundo passada, né? O Gavi já jogou a segunda Copa do Mundo dele. Jogou 22 e agora joga ele aparece a 26. Muito jovem, né? Aparece muito jovem. 16 anos. É um jogador que é outro, completamente diferente. E a gente sabe o que lesões impactam nos jogadores. A gente viu o que aconteceu com o Ansu Fati. Aqui no Brasil a gente viu o que aconteceu com o Ganso e o que aconteceu com o Ansu Fati, né? O Ganso o Gavi agora voltou, né? Mas ele teve, para esse início de temporada, ele tá apto, né? Mas Sim, totalmente apto. Ele teve duas lesões de joelho, assim, que tiraram ele muito tempo. Ele teve LCA em 23, né? Que aí tira ele praticamente um ano. E ele teve uma de joelho de novo, que foi menisco agora a temporada passada, que ele não jogou a temporada passada. É muito difícil você apostar no Gavi para dominar a geração a partir de agora. Ele pode ser um jogador útil? Pode. Ele pode ser um jogador... Talvez até em outra função, tá? Talvez o Gavi se adaptar ali como um volante... Mas pro meio, pra frente, a mobilidade dele tá muito impactada, cara. E tem uma coisa que o Gavi também não diminui ritmo, né? É um cara que vai disputar todas as bolas como se fosse a última... Ele é intenso, né? Ele é muito intenso. Ele vai disputar todas as bolas como se fosse a bola que tá salvando o título mundial da Espanha contra a Argentina. Toda bola para ele é assim. E isso pode acabar cobrando um preço físico para alguém que vem tendo problemas físicos, né? Então, assim, eu também acho que o começo do Gavi era um começo assustador. Golden Boy. Embora o Golden Boy dele, acho que pra mim tenha sido um grande exagero. Mas O Bellingham merecia, né? Bem mais do que ele. Sim. Mas o começo dele, de jogar, de ter minutos num Barcelona que estava se estruturando, veio um moleque do nada e tudo. Então, assim, mas eu acho que as lesões atrapalharam demais dele. Hoje eu entendo, talvez, a gente colocar até o Andrei na frente do Gavi.
Porque é isso, cara. O cara que tem 2 lesões de joelho, qual é a confiança que você tem nele? Eu botaria na mesma nota. Pra retorno, eu tenho dúvidas. Pra ter uma reincidência de lesão, o Gavi... Porque esse é um ponto, quando a gente projeta a geração, reincidência de lesões. O Gavi tem reincidência de lesões, né? Ó, eu tô fazendo uma conta rápida aqui, pegando o histórico de lesões dele segundo o Transfer Market, né? De 2020 e 21, primeira temporada dele no profissional, até agora, né? Até 25, 26, a última temporada, 580 dias fora. É muito difícil apostar praticamente nesse jogador, 2 anos, né? Num cenário de 6 anos de competitividade, ele ficou 2 anos parado. É muito difícil apostar nesse jogador com essa reincidência. Você iria nota 4 junto com o Andrei? Eu iria na nota 4. Eu iria de 3. Aí, Otávio... Pode ser na 3. Gavi na 3. E aí a gente tá falando de Hausen, zagueiro de Real Madrid. Ele aparece muito bem naquela Premier League com o Bournemouth, né? Jogando muita bola, um zagueiro muito seguro, assim, muito maduro para a idade que ele tinha. Capacidade incrível de sair jogando. Né? Capacidade de já pegar até titularidade momentânea em seleção, né? Aliás, cara, a gente pode pegar os 2 zagueiros aqui, porque são 2 zagueiros espanhóis, jovens, de muito potencial, um mais provado que o outro. O Kubarsi tu larga na 9. É o Hausen e o Kubarsi, cara. São os 2 zagueiros da nossa lista. O Kubarsi a gente larga na 9 e a gente vê depois o que a gente faz. Então, a Copa do Kubarsi talvez tenha mudado a nossa percepção, porque até aqui a gente via que era um jogador claramente raro, mas com muitas coisas a serem lapidadas. Ainda instável, né? Algum instável, a expulsão que ele comete lá, que atrapalha e tudo. Mas na Copa ele mostrou um nível de maturidade, um nível de acerto. Cara, assim, é que eu acho que ele acabou ficando marcado pela expulsão. Na Copa, né? Eu acho que ele acabou ficando marcado pela expulsão, mas se você olhar a temporada inteira do Kubarsi, tem muito mais a ver com um jogador maduro do que Não, sim, mas tem algumas... Assim. Então, é que como o Barcelona nessa temporada defensivamente foi menos ajustado do que naquela que ele caiu na semifinal para até pela escolha do modelo, né? O modelo do Até Hans pela Flick saída, é assim. pela saída de última hora do Inigo Martínez, acho que aquilo ali mudou muito, teve muita lesão, o De Jong ficou machucado um tempão, o Baldé ficou machucado um tempão, então assim, acho que ali atrapalhou, então você tem algumas tomadas de decisão do Kubarsi de sair para caçar no momento errado, algumas coisas assim que acho que eram completamente naturais da idade. Porque a gente vê o Kubarsi já estando há 3 anos jogando no Barcelona, aí você fala assim, pô, tu já trata ele como se ele fosse um veterano, mas a gente tá falando de um moleque de 19 anos de idade, pô. Né? Então, como aqui é um programa de muita gente precoce, Gavi precoce, Estevão precoce, Endrick precoce, Kubarsi, Yamal nem se fala, a gente tem a tendência a achar que esses caras já têm uma experiência muito grande, mas continuam sendo teenagers, né? Continuam sendo adolescentes. Então, assim... Eles ainda estão se desenvolvendo. A gente via ali algumas tomadas de decisão do Kubarsi ao longo da temporada e falava, pô, mas que eram completamente naturais da idade. A Copa do Mundo dele é um assombro, cara. A Copa do Mundo dele... E o curioso é que 2 cartões vermelhos são divisores de água pra ele, né? Que aí, em abril, ele sofre o cartão vermelho contra o Atlético de Madrid, que custa a vida do Barcelona na Champions. Isso. E aí, 2, 3 meses depois, o cartão vermelho que ele gera no Enzo Fernandes praticamente muda ali a final, né? Que já era de domínio da Espanha, mas que torna mais fácil o título da Espanha. O Kubarsi, a grande questão, eu acredito que a carreira do Kubarsi será, sabe, de voto automático? Quem é o melhor zagueiro do mundo aí? Kubarsi. Aquele jogador que meio que... É o primeiro que vem à mente, Você vai passar 10 anos falando que ele é o melhor zagueiro do mundo, assim. Tipo, em menos tempo a gente falou do Van Dijk. Quem é o melhor zagueiro do mundo? Ah, o Van Dijk. Quem é o melhor zagueiro do mundo? Ah, o Sérgio Ramos. Meio que automaticamente, eu acredito que vai ser isso que... Vai ser um senso comum, né? Senso comum vai ser o Kubarsi. E por que eu acho que ele é tão 9? Porque ele é um zagueiro raro de técnica, como o VS falou, e ele é um zagueiro corajoso. E o futebol demanda coragem pro zagueiro. Não é muito alto, é um zagueiro muito corajoso, de uma capacidade competitiva também física muito grande. Então, pra mim, é isso aí. E vou ser bem sincero pros amigos, eu acho que o Hausen é muito mais o do Bournemouth do que o do Real Madrid até agora. Eu entendo toda a dúvida que gera o Hausen pela temporada de Real Madrid. Foi realmente muito ruim a temporada dele com o Real, mas acidentada pelos parceiros. O Asensio é um jogador que não tem nível para jogar no Real Madrid, na minha visão. O
Alaba, muitas lesões. O Rudiger talvez tenha feito a pior temporada da vida dele, com questão de lesão também, enfim, mas talvez a pior temporada da vida dele. Eu genuinamente acho que o Haaland é muito mais o jogador do Bournemouth do que o jogador do Real Madrid. Mas há dúvidas, né? Existem dúvidas nesse momento. Então, talvez eu colocasse atrás, talvez subir o Arda Güler e colocar ele na 6, ou menos do que isso, subir todo mundo. Enfim, mas pelo que eu observei, eu acho que o Haaland vai ser um bom zagueiro. Eu acredito que ele vai ser um bom zagueiro na geração. Eu acho que a temporada do Real Madrid enterrou ali muita gente na Copa, né? Não à toa que não foi só na Espanha, né? O Camavinga, por exemplo, não conseguiu ir para a Copa, né? Então, assim, acho que a temporada do Real Madrid... O Mastontuano não conseguiu ir para a Copa. Sim. Então, assim, a temporada do Real Madrid foi um buraco negro ali para muita gente que acabou estourando na Copa, como a do Chelsea também. Do Chelsea também, Palmer não foi, Andrei Santos não foi, João Pedro não foi. Acho que essa reta final dos clubes meio mal atrapalharam. Então, acho que é o caso do Haaland. Acho que o Haaland é zagueiro para estar ali na discussão do top 5 de zagueiro por uma década. Por uma década. É muito bom. Ele é um tem zagueiro saída de bola, pra caramba, ele tem saída de bola, ele tem velocidade, ele tem altura, tempo de bola. Então, assim, não dá pra gente pegar uma temporada que ele começa bem e depois vai se... O Super Mundial dele é bom. O Super Mundial dele é bom, tinha acabado de chegar. Uma temporada que ele começa bem e depois vai se esfarelando, porque o Real se esfarela, eu acho que não dá pra colocar. Eu continuo achando ele um jogador, assim, que tem tudo pra ser... Inclusive, acho que o Laporte, que fez uma bela Copa também, já é um jogador veterano, né? Inclusive o Barcelona tá querendo o Laporte para jogar ao lado do Cubarsí, repetir. Jogar com Gerard Martin do lado ali, Eric Garcia exatamente. não tá no mesmo nível do Cubarsí. Inclusive o Barcelona quer repetir no clube a zaga da seleção, mas aí acho que o Atlético Bilbao tá fazendo um jogo duro, não sei como é que vai ser. Sempre faz. Né? Mas eu acho, sair do Atlético... Ainda mais pro Barcelona. Ainda mais pra clube espanhol. Mas, cara, eu acho que Cubarsí e Haaland vão fazer a zaga da seleção espanhola por muito tempo aí. Eu acho que é 6 ou 7 aí, no mínimo. Quer subir o Güler? E botar o Haaland na 6? Pode ser. Pode ser. Aí, os zagueiros bem cotados na nossa lista. Haaland é bom zagueiro, cara. Haaland é bom zagueiro. Próximo da lista é João Neves, primeiro português da nossa lista. E que baita jogador é o João Neves, hein? Surreal. Final da Champions dele Já bicampeão de Champions. 8? Eu acho que é 8. É 8. Eu acho que é 8. Meio automático, né? Meio automático. Não tem muito o que fugir dali, não, cara. Isso aí já tem uma taxa de amostragem alta, né? Uma leitura de jogo, e aí, falar baixinho, pagaram 70 milhões nele, cara, a capacidade dele de ler o jogo, de influenciar, de tocar. Mas na Copa não foi bem. Eu acho que Portugal pagou a conta da temporada do PSG, né? Porque o Vitinha não fez uma boa Copa, o Nuno não fez uma boa Copa, fez ok, no máximo, e o João Neves também. Acho que em alguma hora a gente sabia que a loucura que foram os últimos... O PSG de reta final da primeira Champions, Super Mundial, e depois a reta final da Champions que eles ganham o bi, Flamengo. Intercontinental. Então, assim, em alguma hora ia pagar essa conta. Quem pagou a conta foi a seleção portuguesa. Então, assim, mas eu acho ele um jogador fantástico e ainda tempo de bola para bola aérea, vira e mexe, fez gol de cabeça na baixo, Copa. Né? Ele compensa abaixo esta altura dele ali com posicionamento e salto, cara. Ali. Tem um ponto do João Neves que eu acho espetacular dele, é a maturidade de não querer ser herói. Porque é muito comum na juventude você querer ser herói, né? Um volante que às vezes quer passar demais, abrir espaço demais, quer ser protagonista demais. E ele entende que até no meio de campo do PSG, se alguém tiver que ser herói, vai ser o Vitinho. Próximo da lista, mais um do Bournemouth, hein? Olha o Bournemouth aí nas últimas temporadas, muito bem cotado no quesito jovens, né? Foi o principal jogador jovem do Bournemouth e da Premier League, né? Foi eleito o melhor jovem da Premier League na temporada passada. Um pecado que ele se lesionou agora, vai perder o início da temporada, né? Sim. O Júnior Krupp, atacante do Bournemouth. Bom jogador, hein? Excelente jogador, fez junto com, no segundo semestre, uma dupla com o Ryan, muito importante ali, né? De jovens que subiram o nível do Bournemouth. Barcelona estava querendo ele um tempo atrás aí, né? É um jogador, assim, pra mim, com muita capacidade de
como é que eu posso dizer assim, de ser importante em várias regiões do campo. Um pouquinho mais recuado, funcionando por um corredor mais central, quando cai pro lado também, importante. Enfim, acho que é, pra mim, muito bom jogador. O Bournemouth tem essa cultura, né, de pagar pouco pelos seus jogadores e vender muito bem. Pagou 13 milhões de euros nele e a tendência é que vai vender por mais de 70. Desenvolve muito bem, provável que venda para mais de 60, 70 milhões de euros. Fez 20 anos agora. Pra mim é ótimo jogador, assim. Mas eu tenho um pouco de dúvida com relação ao topo da cadeia alimentar que a gente tá vendo ali, né? João, Estevão, Hausen. O Krupp tem uma curiosidade que é muito comum no contexto geopolítico atual do futebol, que ele pode jogar por França, Portugal ou Costa do Marfim. Portugal tentou chamar ele, né? O Roberto Martínez tentou chamar ele falou, não vou não, que eu quero jogar pela França. Né? Ele vem do Lorient, inclusive, né? Eu acredito que ele vai jogar pela França. É a intenção dele, né? No Sub-21 tem jogado Zidane pela França. tem que dar uma chamada. Isso não quer dizer muita coisa, né? Porque o Boad o Zidane tem que chamar. Se o Zidane chamar, já garante. Pela seleção francesa Sub-21 e foi parar em Marrocos. Já falou que quer jogar pela França. Se o Zidane chamar... Ele jogou a Eurocopa Sub-19, né? O Krupp. Assim, vocês têm mais expectativa nele do que no Endrick, por exemplo, nesse momento? Ele já é o jogador jovem da Premier League, né? Titular no Bournemouth. Num time que foi muito bem temporada passada. Terminou numa sequência. Eu acho que hoje a gente tem né? mais elementos dele impactando uma Premier League do que Diomandé e do que na inconstância do Endrick, eu acho. Botar na 6? Acho que sim. Tá bom. Menos que o Estevão? Acho que sim. Menos que o Estevão. Tá bom. Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu iria de Estevão. O que o Estevão fez na seleção também, eu acho que tem algum impacto, né? Muito impacto. E o Krupp a gente ainda não viu ele num contexto de um time grande também, né? Uma camisa mais pesada. Exatamente. Pô, tem aquele Chelsea-Barcelona que o Estevão joga uma barbaridade. Inclusive, o golaço do Estevão nesse jogo é passando pelo Cubarsí. Ele dá uma pedaladinha, traz pra direita e porradão no gol. Eu narrei esse jogo, inclusive. Foi jogaço. Próximo, Lamine Yamal. Esse é o nosso 10, aí né, é o galera? 10, né? Não tem acima dos hoje outros. a gente não faz nenhum tipo de mistério, de suspense. Eu tava até falando aqui, cara, escuta só. Se o Barcelona ganhar essa Champions 26-27 ou a Champions que vem 27-28, todas você vai ver aqui, inclusive no YouTube da TNT Sport, se ele ganhar uma dessas duas, ele vai ter zerado o futebol com até 20 anos de idade. Com possibilidade de ser bola de ouro, né? Porque zerado o Barcelona ganhando a Champions, ele tem muita possibilidade de ser bola de ouro. Cara. Porque ele já ganhou o campeonato nacional dele, já ganhou La Liga, o campeonato espanhol, já ganhou a Copa do Rei, já ganhou a Supercopa. Então a nível nacional já papou com a seleção já ganhou Euro, já ganhou Copa do Mundo. Se ele ganhar a Champions, a gente imagina que o Barcelona tem grande chance de ganhar a Supercopa Europeia e depois o Mundial de Clubes. Vai aparecer como favorito pro Mundial de Clubes, pro Intercontinental, aquele do fim do ano, né? E aí, se ele ganhar ou nessa ou na outra, ele ainda não tem 20 anos. Ele não teria 21. Ele tem 2 temporadas pra fazer isso. Ele tem 2 temporadas pra ganhar isso ainda com 20 anos ou menos. E aí já vai podendo ser bola de ouro. E podendo ser bola de ouro. Se o Barcelona ganhar a Champions, a chance dele ser bola de ouro é muito grande. É provável. Que maluquice, cara. Tu Ou imagina seja, o cara zerar... Falta a Champions pro Yamal zerar o game. O cara zerar com o futebol anos. Com 20 anos de idade. Te falar? Que loucura. Eu, se ganho o Interclasse, tô aposentando. Esse camarada vai jogar mais 10 anos na carreira dele? É complicado. Que loucura, cara. Que loucura. Mas é muito... É o 10 mais incontestável, né? E é um 10... Tá pensando em dominar... Que se a gente pegasse, até ampliar esse programa aqui, sair do... Quem foi o melhor sub-19 da história do futebol? O Lamine Yamal ia brigar lá em cima. É que nós temos o Edson, né? Que é uma barbaridade. Mas... O seu Lamine Yamal, o Lamine Yamal com essa idade joga mais que o Messi jogava com essa idade, joga mais do que o Cristiano jogava com essa idade. Tô falando de... E o Messi é um jogador extremamente jovem, né? Ele começa a ser impactante precoce, né? Extremamente precoce. Ele começa a ser impactante pro Barcelona já ali em 2005, tem a questão de lesão e tal. Mas o Lamine é incomparável nesse quesito com o Messi. Próximo da lista, chegamos ao Bayern de Munique, ao jovem Lennart Kohl. Lennart Kohl, que foi recordista de jogador mais jovem a marcar em 3 partidas seguidas da Champions, né?
já tendo um bom destaque aí com a camisa dos Bávaros. Pega muito que ele é muito rebaixado, né, cara? Ele tem 1,68 m, cara. Ele é muito pequenininho, cara. E é um jogo... Cara, é muito louco. A gente tá vivendo... Né? O Messi tem um menor. A gente tá vivendo uma era que começa a viralizar vídeos de alguns moleques antes, quando eles estão na base, e aí do nada eles viram profissionais. O vídeo do Leonard Cal, quando ele tem, sei lá, 11 anos de idade, que é um vídeo tipo num futsalzinho, que a bola vem, ele domina de chaleira e dá um porradão, um golaço. Eu lembro de outro dia, na pandemia, eu tava vendo esse gol, de ter viralizado, a TNT ter postado, na pandemia. E esse moleque tá no profissional, jogando e sendo importante, já fazendo gol, 16 gols na temporada, na temporada passada. É um jogador muito bom. Eu coloco em dúvida... Gols em mata-mata de Champions. Eu coloco muito em dúvida o tamanho. Porque ele não é um jogador de arrasto tipo Messi, né? Ele é um jogador de boa velocidade. Em compensação, mostrou muita capacidade de se associar, de uma visão Jogo de curto, jogo, jogo curto, passe preciso. Então, assim, fiquei muito impressionado vendo o Cal jogando. Tudo bem que ele joga num time dominante, ele joga num time que gera jogo o tempo todo. Então isso facilita os números, facilita, porque a bola, a todo momento a bola tá com o time dele na intermediária do adversário. Então ali, qualquer lugar ali é uma falta, lance de perigo. É você qualquer que tá lugar ditando, né, você jogo. vai ditando, todo momento você tá dentro da área, mas assim, o que eu vi dele, fiquei impressionado, cara. Fiquei assim, é um jogador raro, um jogador diferente. Foi uma temporada que o Musiala não teve muita disposição por conta lá da lesão da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, ele teve muitos minutos, eu gostei muito pela capacidade do improviso. É verdade, a parte da questão física ele vai ter que... E já que tem, não é, e é uma que não temporada é um de problema. 2 lesões graves, né? Ele acabou ficando fora, né? Acabou ficando fora da Copa por isso. Mas o Bayern já fez isso com o próprio Goretzka, né? Esse contexto dele, de estar num lugar que, pô, ele pode se desenvolver com calma, na tutela ali de caras que são muito bons, tipo assim, ele vai ter um líder perto dele ali que é o Kimmich, ele tem o Nagelsmann que desenvolve jovens muito bem, né? É um contexto interessante para esse crescimento do Cal, né? Não precisar entregar logo com titularidade e tal. Pra mim é baixa observação, né? É uma temporada. É marrentinho, até né, aqui. Cal? É uma temporada dele e é uma temporada que já tem lesões, né? A primeira temporada profissional dele, basicamente, segunda, né? Basicamente, já é impactada por lesões. É baita jogador, muito bom. Mas eu tenho dúvidas. Eu gero dúvidas, assim. Pra muito mais do, sei lá, 5, 6 aí. Nota pra ele. Cara... A gente vai ter que baixar a gente aí, tá, gente? Vai ter, cara. Cara, eu talvez, diante do que tá aí, eu subiria o Estevão pra 8 e botaria ele na 7. Eu acho. Pode ser. Cara, eu acho que o que ele mostrou ali... Você acha ele na frente do Hausen e do Krupp? Eu acho. Eu tenho dúvida dessa parte física. Mas, cara, a habilidade uma muito capacidade grande. técnica especial mesmo. Muito grande. Tá bom, vou brigar pra isso aí, não. Bem cotado aqui o nosso Lenny Cal. Temporada de 16 participações em gols, né? Em 39 jogos. Aqui estamos falando de Kobe, hein? Kobe Mainu. Então, acho que já vale a gente comparar... Volante de arrasto, hein? Se a gente for comparar, por exemplo, o Lewis Skelly e o Mainu, eu gero mais expectativa no Lewis Skelly. Eu também. Por 2 motivos. Primeiro, capacidade que o Lewis Skelly tem dessa questão da postura que a gente estava falando antes. Não que o Mainu não tenha, mas você olha pro Lewis Skelly... ele é mais versátil, né? compacto. Joga de lateral, jogou de volante. Final da Champions ele jogou de aliás, jogou de final, MC ali, né? Jogou de meio campista, a reta final como um todo. Então eu gero mais expectativa no Lewis Skelly, seja como lateral, seja como volante, seja como um outro tipo de jogador, do que no Mainu, que é um ótimo jogador. Pra mim o Mainu é junto com o Andrei, porque a gente tem dúvidas se quem vai ser titular. Talvez, né, dentro dessa temporada. É uma boa coisa. E o Lewis Skelly, pra mim, é 7, 8, assim. Eu tenho mais expectativa no Lewis Skelly do que no Krupp hoje. Talvez até mais do que no Leonard Cal. Porque é um jogador muito versátil, cara. Cara, aquela primeira temporada dele, lateral esquerdo, elimina o Real Madrid, né? Cara, Elimina o Real Madrid. eu baixaria o Cal pra 6 e deixaria o Lewis Skelly na 7. Eu vou contigo. Vou contigo nessa aí. Até porque... Se o Bruno Guimarães for pro Arsenal mesmo, olha esse meio campo que o Arsenal vai ter, cara. Declan Rice, Bruno Guimarães,
o Lewis Skelly podendo jogar ali, o Odegaard mais avançado, Zubimendi ali é uma opção. Merino, que é um cara que nem joga ali, né? Mas é original dali. Eze, Havertz mais pra frente. Bruno Guimarães deve ir, né? A gente tá gravando num dia que parece que deu uma travadinha na negociação, mas deve ir. Agora, e ainda tem todo o papo... tá fazendo um jogo duro, né? Mas ele nem deve se reapresentar no Newcastle. Tem todo o papo do Vini, né? A possibilidade do Vini ir pro Arsenal, então seria surreal. O Arsenal tá querendo montar a máquina. Máquina! E o Nico Paz, o argentino, muita gente dizendo que é aquele 10 clássico que há muito tempo não se vê, destaque no como. Eu acho que da parte de técnica, de qualidade, é muito alta mesmo. Finesse, né? Ele se destacou num time que foi montado em torno dele. Pra ele, né? Um time que o Fábregas montou muito em torno dele. Eu não sei se do ponto de vista que talvez seja o caso contrário do que acontece com a Argentina. O pessoal diz, os argentinos trabalham com enganche e tudo, e os enganches conseguem trabalhar em outro cenário. Eu acho que é um desafio pro Nico Paz. Acho que é muita qualidade, uma visão de jogo impressionante, mas eu não sei se ele tem esse ritmo, essa vitalidade toda que a gente precisa ver. O Como comprou de volta, né? O Como, ele voltou e o Como pagou 60 milhões nele, né? Ou seja, é muita grana, né? Poderia ter tido mais minutagem na Copa, só que a grande questão para você ter o Nico Paz, você tem que não ter o Messi. Na lógica da Argentina na Copa do Mundo, que o Almada sofreu um pouco também, né? O Almada perdeu espaço para 2 batalhadores, né? O Nico Paz e o Almada perderam espaço para entrar o Parede no time e botar a galera para trabalhar ali. Então, acho que esse é um ponto... que eu acho que o Nico Paz fica sob júdice aí. Sim, e é o ponto do Nico Paz não falar a mesma besteira que o Dybala tinha falado, lembra? O Dybala falou, é difícil jogar com o Messi e tal. O Nico Paz já aprendeu, não vai falar muito, ficou no banco ali. Porque que é isso, né? Pro jogo até fazia mais o sentido. Messi não vai seguir, né? O Messi não vai seguir. Acredito, inclusive, que o substituto do Messi natural será o Nico Paz. Dentro do modelo de jogo, o Nico Paz deve ganhar minutagem sem o Messi. Ou o próprio Almada, talvez. A ver, né? O Almada deve voltar pro River Plate. No momento que a gente tá gravando, o River Plate deu um chapéu aí no Flamengo e deve fechar com o Almada. Por causa do desejo do jogador. Do desejo do jogador, de fato. Mas acredito que o Nico Paz vai ter minutagem bem alta. Mas eu acho que hoje, a gente vai ter que mexer aí, né? O Gavi já vai parar na 2 ou na 1 aí, gente. O Nico Paz tá na frente do Cal, não tá, não? O Nico Paz está na frente do Cal. Não sei. Pra mim tá. Pra mim tá. Gente, já puxa... Vamos lá. Quem vai ser o 1 desse programa, olhando aí? Vai ser o Sheldrup? Eu gosto dele. Eu acho que seria um Engomorra. O Engomorra é pouco, né? O que a gente viu até agora também. O que a gente viu foi bom, mas eu acho que... É que ele aparece muito jovem também. Esse é o ponto, né? É muito jovem, a temporada do Liverpool é toda acidentada, com menos minutagem até do que o programa odeia o Liverpool. Não. Toda hora o jogador do Liverpool ganha aí. O Sheldrup é, pra mim, um baita também, tá? Inclusive, belíssimo cruzamento pro Haaland no jogo contra o Brasil, né? E ainda faz o gol contra a Inglaterra. Eu acho que o nosso glorioso Pickford tirou a mão, não? Mas eu acho que ele, mesmo se ele botasse a mão ali, acho que não ia conseguir chegar muito não, viu? Justo. Bola pega lá na parte o Nusa já é o 0. O Nusa já é o 0. Eu acho que o Sheldrup tá atrás do Gavi, não? Tá. Então acho que é isso aí. Já matou as obrigatoriedades. 2 pro Sheldrup. Mas mesmo assim, acho que a gente vai ter que mexer, porque, por exemplo, eu acho o Yildiz nota bem boa. O Ryan também. E o Zaire Emery também. É que o Zaire Emery ainda tem toda a polivalência dele, né? Mas, por exemplo... é o novo Del Piero. Dá pra baixar os 2 da 4 pra junto do Gavi. Então, assim, nenhum desses é 9, né? Quem é o outro 9? Eu acho que é o João Neves. O 9 é o João Neves. O João Neves tem que subir pra 9. Isso. Boa. Quem é o outro 8 que a gente consiga colocar perto ali junto com o Estevão? Pra mim pode ser o Arda ou o Luiz... Cara, os dois pra mim são muito bons. Pro pensamento de dominar, eu acho que não sei, cara. Então, eu acho que em termos de estar pronto, eu acho que o Zaire Emery poderia caber nessa 8 aí.
Zaire Emery entrou bem no lugar do Fabian Ruiz, né? Pode jogar de lateral direito, pode jogar de volante. Apareceu bem na seleção também, quando teve minutos. Pode ser. E Mas aí... vocês acham que ele tem Pra premiação, acho que não, né? perfil de dominar, né? Essa é a questão. Que é um pouco de não ganhar jogo, né? Teoricamente você não vai ganhar. Mas tudo bem, mas o João Neves é uma versão pra melhorar. Porque, por exemplo, assim, o Cubarsí, beleza, ele é um zagueiro, mas ele é dominante na posição dele, né? Eu não vejo o Zaire Emery como um cara dominante na posição dele. Eu vejo mais eu posso estar meio impactado assim pelo Lewis Skelly, mas talvez eu veja mais o Lewis Skelly do que o Zaire Emery. É que eu acho que desse ponto nenhum dos três, nem o Gullit, nem o Lewis Skelly, eu vejo dominando assim. Então. O Wildes pode ser. O meu ponto é que a gente pode estar desvirtuando um pouco do que é o tema do programa. Eu acho que o Wildes pode ser esse cara. Eu acho que o Wildes pode ser esse protagonistão, dono do time. Ser. Ele pode ser, ele pode ser. Capacidade de finalização de fora da área. É que eu acho que era melhor subir alguém para 8 e o Ryan ficar na 7, porque eu acho que o Ryan tem muita personalidade. Eu também acho. E acho que o Ryan tem muito impacto de quem fez o salto da Série A do brasileiro com nem tantos jogos assim para já entregar dentro da Premier League personalidade e atropelar para ir para uma Copa do Mundo. Ou a gente baixa os dois da 4, puxa em bloco. Eu acho que a gente devia descer o Hausen e botar o Nico Paz na 6. Não, mas olha só, se a gente baixa Andrei e Mainu, a gente abre uma nota inteira. Aí a gente puxa Diomandé e Hendrick. Pode ser. E aí a gente abre uma nota inteira pra gente fazer o grande acordão aqui. Pode ser. Então, eu desceria o Hausen. Então seria o Hausen. Primeiro seria o Hausen. E botaria o Nico Paz na 6. Pra mim seria o Leonard Cal. Eu seria o Hausen. Por lesão... Eu acho o Cal muito bom, cara. Eu acho o Cal muito bom também, cara. Então mas mantém eu acho o Hausen melhor. É? Eu acho o Hausen melhor. E o Krupp? Acho que pode deixar assim. Então, o meu grande ponto do Leonard Cal, só pra deixar, eu também acho brabaço. Mas as lesões me geram dúvidas. Pode ser. Lesão jovem, sabe? E o Ryan Vitor, que aliás é aniversariante do dia, hein? É? Tá completando 20 anos Parabéns nesse dia 3 de Ryan. agosto. Pô, impactante a Copa dele, não? Achei muito Maturidade. bom. Maturidade. Entregou o que precisava ali. O Brasil perdeu a Copa na saída, não ter ele ali. Exatamente. Ou poderia ter perdido. Poderia ter perdido com ele. Escancarou. Mas escancarou, o Brasil perdeu ali. Os dois gols saíram do lado que ele ajudou pra caramba. Sim, demais. Ele melhorou a vida do Danilo. É que é uma frase forte, né? O Brasil perdeu a Copa quando o Ryan saiu. Mas o que eu quero dizer é, taticamente falando, eu falei o Brasil... e continuo dizendo, as duas mexidas. E curiosamente, a gente tá gravando o vídeo na segunda-feira, no fim de semana antes, o Ancelotti deu várias entrevistas e falou que ele errou fazendo as duas mexidas. Pô, mas ele falou, as mexidas não precisavam... o jogo no cooling break, né? As mexidas, com o detalhe que ele fez as mexidas antes do cooling break, mas tudo bem. Antes, mas ele fala ali, as mexidas não eram necessárias. O meu vídeo aqui na TNT Sport foi, as mexidas foram desnecessárias. E o Ancelotti, que merda que ele viu isso agora, né? Depois que botou a cabeça no lugar. Pô, mas eu não achei uma frase, tem uma frase que o Ancelotti fala, que eu acho que vale atenção nela, que é... Eu poderia ter feito as mexidas sem mexer na estrutura do time. Como que ele faria isso com as mudanças que ele fez? Porque a primeira é o Hendrick no Cunha, Matheus Cunha. Hendrick no Matheus Cunha. Não mudou nada. Tudo bem, não mudou nada. Mas como que ele... Porque ele fala, pra mim, o problema não foi ter colocado o Neymar, mas sim ter mexido na estrutura do time. Isso. Como que ele colocaria o Neymar sem mexer com a estrutura do time? Porque ele teria que tirar o Martinelli, mexeria com a estrutura do time. Ele teria que tirar o Ryan, mexeria com a estrutura do time. Mas eu acho Será que na cabeça dele teria que ter tirado o Vini? Não, eu acho que ele quer dizer o seguinte, eu não tô jogando a culpa nas costas do Neymar, eu tô dizendo que o problema não foi quem entrou, o problema foi quem saiu. Tudo bem, mas quem que sairia sem mexer com a estrutura do time? Não ia sair, que era o Martinelli e o Ryan, mexer. Então, mas aí não entraria o Neymar. Não entraria o Neymar. Então, esse é o ponto, porque eu achei a frase do Ancelotti, presta atenção, a frase do Ancelotti ela é confusa. Como é que ele fala que o problema não foi ter colocado o Neymar e, ao mesmo tempo, o problema foi não ter mexido com a estrutura do time? Se ele coloca o Neymar, ele mexe com a estrutura do time. Isso. Então, a minha sensação, ele quis dizer que ele não quis botar um peso muito grande em ter colocado o Neymar, só que na cabeça dele, ter colocado o Neymar atrapalhou a estrutura do time. Mas é que ele não quis botar o peso nisso, porque ele sabe que ele ia tomar porrada 3x2 se ele Ele fala já tinha que ter mexido colocado lá o Neymar tirando o Matheus Cunha e botado o Hendrick, né? Mas na cabeça dele... Mas é que eu acho que as duas coisas estão mais... O problema não foi que eu acho que na cabeça dele é mais o Neymar e ele não quis falar.
Eu acho que foi ter tirado Quem os jogadores saiu? que eles... Quem saiu? Os dois que Neymar, saíram ele eram os melhores em campo. Ele tirou o Martinelli e o Rayan. Só que não tem como colocar o Neymar sem alterar o time mas ali. é que- Então, mas mas é que eu acho não que as era- duas coisas estão certas, entendeu? as duas coisas estão certas. É que ele não... eu tenho certeza disso. O problema foi Ele não quem quis saiu e botar- o problema foi quem entrou. Exatamente. Ele não quis botar É peso que no como- nome Neymar porque ele não quer tomar porrada há 4 anos. Como diria o Joel Santana naquela reportagem lendária do Kiko Menezes, né? Pra você botar alguém, você tem que tirar. E aí, quando ele tirou, que ferrou. É que essa entrevista do que ele- Ancelotti pra que meio ele- entendedor, vírgula, é parágrafo. Então, mas ele é não que, quis mas é que botar eu fiquei peso só. satisfeito só quando ele disse, eu não precisava Eu errei. mexer. Eu errei. Era só Ele não mexer. reconheceu. Exatamente. E há uma entrevista que, nas próximas 4 vezes, ele é muito curioso, né? Ele fala isso e 3 vezes depois ele fala, acabou pro Neymar, hein? Neymar eu não trago mais. Ele falou lá que não quer jogar. É uma entrevista que ele falou muito sobre o Neymar, sem falar. Sem botar falar, o dedo na né? ferida do Neymar. Tá, Rayan vai ser 7? Eu acho que o Rayan, eu acho que 8 é muito. Pra mim, o Rayan é frente do Krupp, tá? Já que a gente tá falando também de acho. jogadores do também acho, mesmo time, Aí a gente baixaria o Zaire Emery. ou quer subir alguém. Então, ou acho que eu pode por isso Ou subir que quer eu baixar acho o Krupp. Pode que o subir cara é o um melhor da jogador 7 da pra Premier 8 e League. botar o Rayan na 7. Ó, eu desceria eu desceria o Hausen, mas enfim, já fui voto vencido aqui. Eu desceria o Hausen, desceria o Lewis Skelly e botaria o Rayan na 7. Eu acho que eu desço o Zaire Emery. É? Eu compro a descida do Hausen, show. Talvez Eu desceria o Zaire Emery também. Tá, beleza. E aí Rayan pega a 7. Rayan, acho que é 7. Cara, é muita É personalidade. porque na 8 muita... o Wildes desde é a doideira base, né? também. É, o Não Wildes dá. Não, loucura. O Wildes é muito bom jogador. Vamos ver se a Juventus consegue oferecer um pacote de futebol para projeto, usar o Wildes, né? Porque até aqui é Pegou uma o barca Colomani de furada, volta, né? A Juventus tem um grande ponto do Wildes pra Juventus, que é esse, e também chegou machucado na Copa, né? Você pode ter uma perspectiva, o Wildes foi mal na Copa, mas chegou machucado, né? Felizmente a Turquia como um todo foi muito mal. Belo programa, hein? Pô, legal mesmo. Gostei também. Talvez uma coisa ou outra aí. Eu acho que a e gente tal. vai ser xingado com o negócio de Diomandé. Também. Mas, É porque ele tá gente, no hype, né? Não é 80 jogos de profissional É. ainda, gente. Calma. Exatamente. Talvez a gente seja xingado pelo Hendrick também. Acho que não. Acho que não. Acho que é Hendrick vai Até ter... porque com o cenário hoje é provável que o Diamandé vá para o Real e fique e o Hendrick Saia. seja emprestado. Então. Tá, então, ó. Tá entregue o programa de hoje. Quais desses? Pseudo, corre para publicar vão porque vai ao dominar? ar hoje. Em 3 horas. Daqui a São pouco. 4 da tarde. Aí, ó. Quase 4 da tarde a gente tá terminando. O programa tá praticamente ao vivo pra vocês. É. O Pseudo falou pra mim, tô com um pouco de medo, inclusive. Trabalha, Pseudo! A gente ainda vai gravar de Sola 10 hoje. Quem é que vai revisar esse de 0 a 10? Ih, vai. Já nasceu pronto, irmão. Piero vem no... Já Se nasceu não deu pronto. problema na gravação, tá tudo Vai certo. cair na mão do pronto. Piero isso aí. Já nasceu A pronto. Alô, gente, a Piero. gente já entrega o programa pronto, entendeu? Exatamente. A gente facilita a A gente vida, facilita a vida do da pseudo. pós-produção. É, né? exatamente. É isso, deixe seu like, comenta aqui o que você mudaria, qual crime foi cometido, enfim, dá a sua opinião aqui que a gente tá sempre de olho. Até semana que vem com mais um de 0 a 10. Boa semana pra nós, beijo e tchau!